Satanás e Deus é a mesma pessoa? Essa pergunta me foi feita por uma pessoa que, ao se deparar com dois textos bíblicos, percebeu que esses dois textos narram a mesma história, porém de maneiras diferentes. O primeiro texto está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo do povo, a fazer a contagem do povo. O segundo texto está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está contando a mesma história de 1 Crônicas, porém, aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz que Deus incitou Davi a fazer a contagem do povo. E a pergunta desse irmão foi: será que Satanás e Deus é a mesma pessoa? Precisa entender que no Antigo Testamento não existe a figura de Satanás como um ser antagônico e independente de Deus. Não existe essa figura dualista de dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. No Antigo Testamento, mais especificamente antes do cativeiro babilônico, a compreensão era que o bem e o mal vinham da mesma fonte, vinha de Deus. E a palavra Satanás, ali, ou Ha-Satan, não é um nome próprio, e sim um adjetivo, e significa simplesmente acusador, opositor. E esse adjetivo é aplicado a todo aquele que se opõe a alguém ou a alguma coisa. Por exemplo, na história de Balaão, quando o anjo do Senhor se coloca no meio do caminho para se opor a Balaão, que estava indo amaldiçoar o povo de Israel, a expressão ali é que esse anjo do Senhor foi um Satã contra Balaão. Ele se opôs a Balaão. Outra coisa que você tem que ter em mente é que no Antigo Testamento, sempre que você vê Satanás aparecer, ele não aparece como um ser antagônico, como um ser independente de Deus, e sim como alguém que está sob comando de Deus. Como, por exemplo, lá na história de Jó, né? Que ele vai tocar em Jó a mando de Deus. Não foi uma decisão própria, ele teve que receber ordens para fazer tal coisa. Foi só depois de 70 anos no cativeiro babilônico que o povo de Israel teve contato com o Zoroastrismo, uma religião que ensina a dualidade, a existência de dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. E após sair desse cativeiro, o povo de Israel saiu com essa mentalidade dualista. Mas lá no Antigo Testamento não era assim. O bem e o mal vinha de Deus. E Satã, no Antigo Testamento, não era um demônio, e sim um mensageiro enviado da parte de Deus. Podia ser um anjo, podia ser um ser humano. Satã no Antigo Testamento é todo aquele que se opõe. Então, respondendo a sua pergunta, Deus aparece como um Satã desses dois textos citados porque ele se opôs ao povo de Israel, incitando Davi a fazer a contagem do povo.